Tô de volta para trazer as últimas notícias do Fluminense para vocês. Amanhã é dia de clássico. Hoje o Fluminense encerrou a preparação no CT Carlos Castilho. A gente está querendo saber qual time Mano Menezes vai mandar a campo para este primeiro clássico da temporada 2025, mas o dia também foi de muitas notícias, então vou fazer aqui um resumão para vocês. Fiquem atentos, até o final deste vídeo, porque tem muita coisa. E nesse período, nesses últimos dias, estava refletindo sobre a situação de Paulo Henrique Ganso, né, agora afastado devido a essa miocardite. Em breve, a gente espera, ele estará de volta, né, ao convívio dos companheiros, mas nesse mesmo tempo, Neymar voltou para o Santos. Né? Hoje já foi, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já fez um anúncio lá de maneira até ridícula do Neymar, e isso automaticamente gera uma preocupação na gente, porque sabemos que o Neymar quer muito jogar com o Paulo Henrique Ganso novamente. Eu falei, bom, a renovação de contrato ainda não está assinada, e agora é muito provável que o Neymar faça uma pressão para ele ir para o Santos. E não deu outra, né? Hoje saiu uma matéria no UOL dizendo que o Santos quer montar um time forte, que o Neymar pediu ao Santos para montar um time muito forte. O Santos está disposto a investir, mas tem dificuldade ainda, tem muita dificuldade financeira ainda para fazer altos investimentos. E aí, nessas conversas com o Neymar, alguns jogadores foram especulados. E olha só os nomes: Pogba, Sérgio Ramos, ambos livres do mercado, e outros jogadores como Thiago Silva, Marcelo e Paulo Henrique Ganso. Até o momento, essas e outras alternativas são apenas discutidas neste momento de empolgação. O Peixe quer chegar em outro patamar com o Neymar, mas evita criar expectativas exageradas, pois ainda tem sérias limitações financeiras. Até o Arthur Melo já foi especulado no Fluminense, agora é alvo do Santos, né? O jogador que está lá no futebol italiano. Bom, é importante lembrar que o Ganso tem contrato até o final do ano. E hoje saiu uma notícia lá do Guilherme Abraão, grande amigo da cobertura do Fluminense, trabalha lá na Rádio Itatiaia, e ele afirmou que o Fluminense e Ganso encaminharam uma renovação de contrato. Ou seja, aquela reunião que estava prevista antes da situação do Ganso vir à tona foi mantida, ao que parece, porque havia uma certa dúvida depois se ia esperar ali o Ganso se recuperar primeiro, para depois dar sequência às conversas, mas aparentemente aquela reunião aconteceu. O Fluminense fez uma nova proposta e eu trouxe para vocês aqui bastidores da primeira oferta que o Fluminense fez ao Ganso. E foi considerado muito baixa para o jogador, muito baixa pelo staff. Aquele tipo de proposta que o cara tá fazendo para não renovar, né? Porque isso aqui não faz sentido. Ele não tá pedindo nada absurdo, não é salário de 1 milhão, nada disso, não é nem perto disso, mas ele desejava ter uma valorização salarial, até pela questão do mercado e também porque ele é um camisa 10, e se você for olhar para outros jogadores dessa posição, para outros camisas 10, você vai ver que os salários desses jogadores são muito, mas muito maiores que o de Paulo Henrique Ganso. Então, essa primeira proposta ela foi recusada e agora foi feita uma nova oferta, e aparentemente a situação está caminhando bem para que ele possa assinar um novo vínculo com o Fluminense até 2026, pelo menos, né? Mas é claro que é necessário aguardar agora, ver como vai ser a recuperação dele depois de um mês, né? Ele vai fazer novos exames para saber se vai ter condições ou não de voltar. Então, de qualquer forma, ele não poderia sair de imediato para o Santos, né? A não ser que o Santos chegue, pague ou que haja um acordo. Mas o Fluminense não tem intenção de se desfazer de Ganso agora. E aí, uma outra situação seria ele não renovar e ir no ano que vem. Mas não estou imaginando o Neymar ficando 2 anos aqui no Brasil, no Santos. Porque estão falando num contrato de 6 meses. Aí já tem outra informação dizendo que, na verdade, é mais longo. Então o Neymar, certamente ele quer algo imediato, um impacto imediato, que é quando ele vai estar aqui, seguramente. Então, assim, por mais que ele tenha essa vontade, não é algo simples, não é algo que acontece de uma hora para outra, porque o Ganso tem contrato e não depende só dele essa situação. Mas vale, de qualquer forma, a gente ficar atento. Em relação ao Thiago Silva, não tem a menor chance, na minha opinião, a não ser que houvesse um problema gigante, igual houve com o Marcelo e tal. Fora isso, eu não vejo essa possibilidade, sinceramente, apesar de quase tudo ser possível no futebol. Mas, a princípio, são desejos, intenções, né, especulações, mas que não tem conversa rolando nem nada do tipo até agora.
Mas é evidente, é impossível não imaginar que o Neymar vai voltar e não vai pegar o telefone, vai ligar pro Ganso, botando pilha nele para ir jogar lá com ele. Isso aí vai acontecer, mas enfim, felizmente nosso camisa 10 ainda tem pelo menos mais esse ano de contrato pela frente e o mais importante agora em relação a ele, claro, é ele se recuperar o quanto antes dessa miocardite. Bom, hoje surgiu uma notícia que veio lá da Grécia, afirmando que o Olympiacos está interessado na contratação de John Arias, que até o momento, até onde sabíamos, somente o Zenit da Rússia tinha feito proposta pelo Arias, além da proposta, claro, de renovação contratual que o Fluminense fez por ele. Essa notícia ela foi publicada lá pelo jornalista Nikos Kotsis. Vou até colocar na tela para vocês aqui. Não tem a tradução, mas ele, em suma, ele diz na matéria que o Olympiacos, que é o Arias, fez uma sondagem por ele, mas acredita ser uma negociação muito difícil porque é um jogador caro para a realidade deles e para o que é o momento de carreira do Arias. Ele acha improvável, difícil, e que o Olympiacos também está tentando a contratação do Igor Jesus, que é jogador do Botafogo. Na verdade, não. É o Nottingham Forest da Inglaterra que está querendo o Igor Jesus. E os dois clubes são comandados pelo Evangelos Marinakis, que é um super bilionário grego, que inclusive está aparentemente querendo comprar a SAF do Vasco, como curiosidade. Então, há negócios aí rolando e o John Arias poderia entrar nesse bolo. Agora há pouco o GE publicou uma matéria dizendo que o Olympiacos fez uma proposta pelo John Arias, mas essa proposta foi considerada baixa e o Fluminense não prosseguiu com as negociações. Mas uma outra proposta pode chegar. Não está descartada essa possibilidade. Para o Fluminense ser considerado baixa, eu vou dizer para vocês, essa proposta não deve ter chegado a 7 milhões de euros. Se chegou, é muito, levando em consideração o que o Galatasaray já ofereceu e o que o Zenit já ofereceu. Tá? Não deve ultrapassar esse valor. Então o Fluminense já rejeitou, disse que é muito baixa e agora aguarda uma nova oferta que pode ou não chegar nos próximos dias, mas é importante a gente ficar atento nesses movimentos porque a janela ainda está aberta e, portanto, como a gente vem dizendo, há a possibilidade do Arias sair e deixar o Fluminense antes do Mundial. Ele que ainda é dúvida para o jogo de amanhã, vem fazendo uma pré-temporada, treinos específicos, recuperando a forma física após ter sofrido um desgaste muscular, após ter se apresentado um pouquinho abaixo em relação a alguns jogadores. Pode ser que ele pinte amanhã na lista de relacionados, a gente não tem isso ainda confirmado. E, claro, a gente vai trazer qualquer atualização que tivermos em relação a essa possibilidade agora também de saída para o Olympiacos. Lembrando que ele tem o sonho de disputar a Champions. O Olympiacos está na Liga Europa, se eu não estou enganado, né? Está na Liga Europa, não está na Champions. Mas, enfim, é um atrativo. Eu não sei para ele o quanto isso pode pesar, mas todo mundo sabe que ele quer ir jogar numa... A primeira intenção era jogar numa liga de ponta, mas ele tem o sonho de disputar a Liga dos Campeões. Esse é um dos objetivos pessoais de John Arias. Olha só, uma notícia sobre Renato Augusto, que sofreu uma luxação no ombro no jogo do último domingo. Passou por exames e a informação de que ele pode passar por uma cirurgia. O João Brandão publicou essa notícia primeiro lá no Lance, eu confirmei. E a tendência é de que ele passe por uma cirurgia. Tá? Os médicos ainda estão avaliando, mas os resultados não foram assim tão animadores, porque havia a possibilidade de um tratamento conservador, mas a princípio ele vai precisar de uma cirurgia. E aí, enfim, o Renato Augusto, infelizmente, está numa situação muito complicada. É um jogador que a gente imaginava que pudesse agregar qualidade, não agregou. 2024 foi praticamente nulo. Teve essa oportunidade contra o Madureira. Até tinha começado bem no segundo tempo, sofreu um pênalti que deveria ser marcado, aí sofre essa lesão. Já é um jogador que tem dificuldades físicas, então atrasa todo o processo de preparação que já foi feito. É para uma posição, inclusive, que é carente, né? Que precisava muito de um jogador para essa posição, para essa função, para entrar ali no lugar do Ganso, mesmo sendo um jogador com características diferentes. E aí, nem com o Renato Augusto o Fluminense vai poder contar por enquanto, a princípio. Se a gente conseguir confirmar mais detalhes, eu vou trazer aqui para vocês, mas tudo indica que ele vai ter que passar, portanto, por um procedimento cirúrgico e, consequentemente, ficar mais um tempo fora, não sendo opção para o Mano Menezes. Pessoal, colocando na tela aqui para vocês, foi lá na KTO para ver como estão as odds para o jogo de amanhã, para o clássico de amanhã. E aí o favoritismo vai para o Botafogo, muito em função de jogar em casa, né? Joga no Engenhão,
apesar de estar, né, em meio à pré-temporada ainda, mas joga em casa. Acho que esse fator acaba desequilibrando um pouco. E a vitória do Fluminense está pagando 3,25. E o Fluminense, como sabemos, não tem estado bem por lá. Mas tem uma opção, por exemplo, de empate ou Fluminense, está pagando 1,54 aqui, por exemplo. Depois eu vou estudar, ainda não tive tempo de estudar muito ainda a fundo as possibilidades para esse jogo, mas queria apresentar para vocês aqui o que a gente tem, num geralzão, a priori, aqui as principais opções para este clássico, que eu já disse ontem, hoje pela manhã, na verdade, é um tanto quanto imprevisível. Então você que já estudou, você já tem algo em mente para o jogo de amanhã, para tentar faturar uma graninha também nessa partida. Cara, vai na KTO, tá aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo, o link pela KTO. Você faz seu cadastro lá para utilizar nosso promo code. É muito importante mesmo. Conto com a ajuda de vocês. Se você ainda não tem conta lá na KTO, criar é rapidinho, é menos de 1 minuto. Você faz tudo, preenche tudo, e aí você já vai poder aproveitar todas as possibilidades da KTO. Sempre lembrando com muita responsabilidade, tá? Não vai apostar, colocar dinheiro lá que você não pode gastar. É sempre assim, eu vou no sapatinho aqui, né? Vitória do Fluminense, 10 aqui, no outro jogo 15 ali, aos poucos, com cautela, para você não se complicar e não desperdiçar dinheiro que você não pode. Isso é sempre muito importante, apostar com responsabilidade na KTO, cada jogo é único e claro, né, através dessas parcerias é que a gente consegue levar para você a melhor cobertura de Fluminense, e a KTO vai ser muito importante, inclusive pensando no Mundial de Clubes. Então conto com vocês para dar essa moral por lá. Bom, vou fechar aqui trazendo uma notícia que ela seria inacreditável se eu não estivesse falando da CBF, ou se a gente não estivesse falando do futebol brasileiro. Mas infelizmente, quando a gente acha que você não pode ver nada mais bizarro, outras coisas vão acontecendo. Os clubes estão pressionando a CBF porque, eu até perguntei, falei, quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil? Porque os clubes precisam minimamente definir uma logística, uma estratégia, porque o caso do Fluminense, por exemplo, o Fluminense pode ir para Rondônia, pode ir para onde? Para o Paraná, pode ir para Roraima, pode ir para Porto Velho. Cara, tem uma série ali de possibilidades, e para cada lugar tem lugar que é mais difícil chegar, então você tem que planejar uma logística minimamente decente, até porque não é só a Copa do Brasil. Você viaja, você volta, você pode disputar o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Libertadores. A estreia da competição está prevista para o dia 18 ou 19 de fevereiro. Final de semana já é 1º de fevereiro. E a gente não sabe nada, a gente não tem nenhuma data para o sorteio da Copa do Brasil. E aí eu fui perguntar e simplesmente o que eu ouvi foi que a CBF está passando por uma reforma e o presidente Reginaldo Rodrigues disse que queria fazer após o término dessa reforma. E aí os clubes argumentaram, mas pô, vamos esperar a reforma, não dá para fazer, algum clube cede o auditório, um espaço para ser feito, ou a própria CBF faz aluga um teatro, algo do tipo, para fazer esse sorteio, um espaço de evento, num hotel, em qualquer lugar. Porque tá todo mundo já de saco cheio, revoltado, pressionando. O Reginaldo disse que ele prefere fazer depois a reforma, porque vai poder apresentar para todo mundo como ficou a reforma. Gente, é um negócio assim, muito surreal. É colocar coisas menores, pequenas, vontades próprias, na frente do que realmente importa, que é o calendário, o planejamento dos clubes. São os atores principais disso tudo. São clubes, jogadores e os torcedores. Porque o clube fica ferrado, não faz uma logística, o jogador depois, às vezes tem que fazer uma logística pior, ou fica uma coisa em cima da outra. Isso pode prejudicar rendimento. Os torcedores que querem ver o jogo não tem como se planejar, tem que se planejar em cima da hora. Quem quer fazer uma viagem, vai ter um jogo em Roraima, sei lá, o cara que mora em outro estado, pô, raridade ter um jogo de Fluminense por ali, o cara quer ir, mas ele vai saber quando que vai ter esse jogo. Então, assim, é muito bizarro. E fora nós, jornalistas, como a gente do Jornada, a gente faz um trabalho em loco atrás, vamos lado a lado com o Fluminense sempre. Como é que você se planeja para uma viagem? Como é que você compra uma passagem que vai ter um valor absurdo para um negócio que vai acontecer 15 dias depois? É um descaso com quem realmente importa em tudo
isso, para os atores principais do que é o futebol. Mas isso, infelizmente, é a CBF. E isso é o que já virou. A CBF, na verdade, é uma continuidade. Lembrando que em novembro do ano passado, as federações aprovaram uma mudança no estatuto da CBF, permitindo uma segunda reeleição. Ou seja, não basta uma, o cara vai poder se reeleger de novo para depois, por uma segunda vez, e portanto ter 3 mandatos, aumentando a permanência no comando da CBF. E aí, a gente fica falando em término dos estaduais ou mudança dos estaduais. A gente, a partir de certas das coisas que acontecem, e é justamente nesse momento que a gente entende que o sistema é muito mais forte do que todo mundo. Tá vendo, Thiago Silva? Esse é o sistema. Ele é muito mais forte que todo mundo. Então a gente fica gastando saliva, discutindo coisas que não vão acontecer, porque eles se protegem, eles se fortalecem, e eles não estão nem aí para o que é o produto, não estão nem aí para as pessoas envolvidas. O que eles querem é o dinheiro entrando cada vez mais e mais. Né? Por isso a gente tem um produto tão maltratado em todos os sentidos, em todas as competições. E aí, vamos esperar aí até semana que vem, talvez até o dia 10 de fevereiro a gente, né, tem um sorteio da CBF na Copa do Brasil, a gente vai saber com quem o Fluminense vai enfrentar, os clubes saberão quais serão seus adversários nessa primeira fase da Copa do Brasil. É um negócio absolutamente lamentável, mas não é inacreditável, porque a gente está falando de futebol brasileiro, a gente está falando de CBF. Valeu, pessoal, deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal, por favor, conto muito com vocês, sempre importante a participação de todos. Se não tivermos grandes novidades hoje, a gente volta amanhã com o pré-jogo, todas as notícias, aí todas as informações desse primeiro clássico de 2025. Abraço, valeu!